Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? A ação da Centauro cai 25,8% após balanço. O grupo SBF, que comanda as marcas Centauro e Nike aqui no Brasil, divulgou seus resultados para o mercado, teve o call na terça-feira com os analistas e o mercado ficou bastante desconfiado da capacidade de recuperação do grupo e isso tem um reflexo forte, mas o mercado está extremamente pessimista. 25% perdeu um quarto de valor em um dia, né? Vamos entender o que aconteceu com esses resultados e vamos ver o que está preocupando os analistas em relação à possível não recuperação da Centauro nos próximos trimestres. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês a reação do mercado que foi muito forte, né? Então, ó, antes da divulgação de resultados, a ação estava sendo tradeada a R$ 3,39. Quando houve a divulgação de mercado, o call e as explicações, aí a ação entrou em queda livre, fechando o pregão ontem próximo dos R$ 10. Então perdeu de 13,40 centavos para R$ 10. E eu estou gravando aqui na quarta-feira de manhã. Na quarta-feira de manhã, a ação já abriu em queda de novo. Então está em R$ 9,58, uma queda de 3,62%. Então o mercado reagiu muito mal a esse resultado. Vamos entrar na notícia e aí eu faço um bate-bola com os números divulgados para o mercado do grupo, tá? Vamos lá. O mercado elevou o alerta sobre as operações do Grupo SBF, dono das lojas Centauro e da Fisia, a distribuidora oficial da Nike no Brasil, após a varejista ter apresentado um segundo trimestre mais fraco do que o esperado pelos analistas para os 3 meses encerrados em junho. Segundo gestores ouvidos, ontem, a baixa visibilidade sobre a capacidade de reação da empresa no curto prazo e a atenção está centrada especialmente na capacidade de conseguir equilibrar estoque e rentabilidade nos próximos meses e voltar a gerar caixa. Vocês vão ver que em termos de P&L, o resultado ele foi ruim, mas não é a principal preocupação. É geração ou queima de caixa operacional que foi o grande problema. Vamos lá. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui os principais números divulgados. Então vamos lá. Em termos de receita líquida, houve um avanço de 8,9%, chegando a 1,593 bilhão de receita líquida. O lucro bruto aumentou 13%, isso é ótimo porque com o lucro bruto aumentando, eventualmente quer dizer que a margem bruta aumentou, porque se a receita cresce 8,9% e o lucro bruto 13,3%, houve avanço de margem bruta. Esse foi o ponto positivo. Vou explicar para vocês o porquê. No entanto, despesas operacionais aqui aumentaram 17,8%, isso é ruim. Porque se a despesa aumenta num patamar maior do que o lucro bruto, o lucro operacional ele cai 30,5%, chegando a 48,9 milhões contra 70 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Como a empresa está bastante endividada, o resultado financeiro ele aumentou 56% negativo, chegando a menos 83 milhões contra menos 53, o que fez a empresa passar de lucro líquido para prejuízo líquido nesse trimestre, menos 32 milhões 581 contra um lucro líquido no trimestre do ano passado de 31,673. Então, o que a gente viu aqui? Bom, em termos de receita, houve um avanço, melhorou a margem bruta, porém, despesas operacionais aumentaram num patamar maior e a despesa financeira está machucando bastante o resultado líquido da companhia. Vamos lá. Em termos de margem bruta, como eu falei para vocês, a margem bruta passou de 45,8 para 47,6. Isso foi bom. No entanto, com o aumento de despesa, a margem EBITDA caiu de 10,5 para 9,4 e margem líquida foi para negativo, né? Por que houve esse avanço na margem bruta? Principalmente por causa da Nike. Então, para quem está vendo aqui, vocês vão ver que na Nike, o que aconteceu? Houve um avanço de receita bruta de 14,8%. Aí foi a operação que cresceu efetivamente nesse trimestre. Por quê? Porque Centauro só cresceu 3,3%. Então todo o crescimento do grupo foi puxado por Nike. E olha que interessante, pessoal. Atacado, que é onde você tem uma margem bruta menor, teve uma queda de 20,7%. Passou de 500 milhões para 399 milhões nesse trimestre. No entanto, houve um avanço muito forte aqui na plataforma digital, Direct to Consumer. Como você não tem um intermediário para chegar no consumidor final, aí você tem toda a margem bruta do negócio para você.
Então, ó, 35,5% de avanço na plataforma digital e lojas físicas 70,9%, que também tem a característica de ser uma operação direta ao consumidor e, por consequência, com uma margem bruta muito maior. Só para vocês terem uma ideia, o share de vendas do Direct to Consumer passou de 49,8% para 65,3%. Daí que veio o avanço de margem bruta. No entanto, na Centauro, eles conseguiram manter um pouco de ritmo de crescimento, queimando margem fazendo promoção. A Nike também está fazendo um pouco disso, mas como ela está fazendo uma mudança de mix de canal, isso tá minimamente diluído ali na margem bruta maior, né? Então esse é o grande problema aqui que a Centauro tem. Ela precisa, nos canais tradicionais, fazer estratégias de precificação para conseguir girar bastante com preservação de margem bruta, não só fazendo alteração ali de representatividade de canais. Como eu mencionei, um dos grandes problemas que a Centauro vem enfrentando, o Grupo SBF, nesses últimos trimestres, é o controle do capital de giro. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando para vocês que o capital de giro no final do segundo trimestre do ano passado já estava em 1 bilhão 594, que já era alto, mas aumentou, foi para 2 bilhões 164. Qual que foi o grande ofensor do aumento da necessidade de capital de giro nesse trimestre? Estoque, pessoal. O estoque aumentou 50%. Foi de 1 bilhão 388 para 2 bilhões e 80. E qual que é a resultante de você ter um capital de giro tão alto? Geração de caixa operacional muito baixo ou negativo. Então, ó, eu estou aqui com o fluxo de caixa das atividades operacionais. Como vocês estão percebendo, lá no segundo trimestre do ano passado, eles já estavam com fluxo de caixa das atividades operacionais negativas em 185 milhões, ou seja, queimou 185 milhões no segundo trimestre do ano passado. Esse trimestre também houve queima, 159,7 milhões de queima de caixa operacional. Qual que é o grande problema de você, na sua operação, não ter geração de caixa ou ter queima de caixa? É porque você ainda tem necessidade de investimentos, nesse trimestre foi de 153 milhões. Então imagina, a sua operação já queima 159 e ainda você tem que investir 153. A conta não fecha. Então o que eles fizeram? Tiveram que emitir debêntures para mercado, 487, trocaram e alongaram o prazo de algumas outras dívidas e no net aqui de todas essas operações, ele teve um caixa líquido das atividades de financiamento positivo de 68, mas isso obviamente não cobriu a necessidade de caixa tanto em investimento quanto em operacional. E aí o que aconteceu com a variação do caixa nesse trimestre foi negativo em 245. Então eles começaram o trimestre com caixa de 418, terminaram com 173. Então o caixa está queimando trimestre a trimestre. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você vai sempre depender de dívida para conseguir tocar a sua operação com o caixa diminuindo. Olha a dívida. Os empréstimos e financiamento aumentaram 21,4%. Passou de 1 bilhão 135 para 1 bilhão 377. Dado que o caixa diminuiu de 407 milhões para 173, a dívida líquida explodiu, aumentou 65,5% para 1 bilhão 204. Se você considerar antecipação de recebível e parcelamento de tributos, a dívida líquida ajustada foi para 1 bilhão 618 contra 856 no mesmo período do ano passado, ou seja, um aumento de 89%. Dívida líquida sobre EBITDA estava em 0,99, já foi para 2,15. E a gente sabe que quando esse índice começa a ter uma tendência de alta muito acelerada, o risco da Centauro, do Grupo SBF, não ter dinheiro para conseguir honrar as debêntures começa a aumentar bastante. E é isso que está preocupando bastante os investidores de mercado. Como a dívida está alta, o resultado financeiro aumentou 54,2%, aqui chegando a 82 milhões. E isso prejudica também o resultado líquido da companhia. Como a gente viu, a empresa divulgou prejuízo nesse trimestre. Então, a gente entendeu que a situação está difícil olhando os financials da companhia. Vamos voltar para a notícia. A empresa reportou uma alta de 36% na necessidade de capital de giro entre abril e junho, como efeito do aumento dos níveis de estoque de 50% no trimestre versus anterior, como a gente viu. Tá? Como resultado, houve uma queima de caixa de quase 166 milhões e o aumento no endividamento, abre aspas aqui para um analista de mercado.
Eles precisam equacionar essa equação e ter que elevar as promoções para conseguir girar esse estoque colossal, frente a um mínimo aceitável de margem operacional que precisa ser defendida, para então voltar a gerar caixa, disse uma fonte a par dos resultados do grupo. Então é aquele negócio, se eu começo a girar mais usando promoção, que é o tradicional do varejo, minha margem bruta vai cair e, por consequência, a margem operacional. Se você não fizer isso, você sempre vai queimar caixa ali ou ter uma necessidade muito grande para rodar a sua operação, que por consequência vai diminuir a sua capacidade de pagar o endividamento que a empresa já tem, que é enorme. Então, tá uma situação meio complicada aqui para a Centauro. Vamos lá. O grupo está com um nível de estoque alto há meses, após ter fechado alto volume de compras para as redes de loja Centauro e Nike na segunda metade do ano passado. O comando do grupo disse ontem que esse excesso de estoque deve ser reduzido ainda este ano, com a companhia mantendo o foco em rentabilidade. Abre aspas. Com a melhora gradual da posição de estoque nos próximos trimestres, devemos observar mais claramente os efeitos das ações para a recuperação de rentabilidade e de geração de caixa que foram estes, né, que estão sendo implementados essas atividades. Fecha aspas aqui para o Grupo Centauro. Temos excesso de estoques a resolver dentro do ano. Então, teoricamente, eles já identificaram, isso está claro, só olhando os financials, que estoque é um problema. Como você vai resolver é o que o mercado está esperando, porque se for via promoção, a margem vai comprimir, mas pelo menos a empresa gera caixa. Isso tudo vai ser priorizado dependendo do prazo de pagamento ali das debêntures. Então, é bem importante a empresa ela ter um excesso de caixa ou fazer um colchão de caixa nos próximos trimestres, para não ter nenhum problema no momento que as debêntures começarem a chegar próximo do prazo de vencimento. Tá? Numa análise gerencial, as vendas enfraquecidas, elevação de despesas financeiras e queda no EBITDA preocuparam os analistas. Os aspectos positivos, segundo eles, foram a melhora da margem bruta consolidada, que a gente viu, apesar das pressões promocionais, com a maior participação das vendas diretas na receita. O desempenho de vendas das lojas físicas da Nike também foi outro ponto positivo mencionado. Então tem algum ponto positivo aqui nesse resultado. Como eu falei para vocês, a margem bruta vem subindo principalmente por diversificação de canal, né? Para 2024, a necessidade de rolagem de dívida é de 400 milhões de reais. O comando do grupo disse que, no início desse terceiro trimestre, emitiu novas dívidas no valor aproximado de 300 milhões, com prazo de vencimento entre 3 e 5 anos, frente às necessidades de financiamento da companhia. Então é aquele negócio. Tudo bem, você pode emitir debenture para você conseguir ganhar mais prazo médio aí das dívidas que estão no balanço da companhia, mas se não houver geração de caixa operacional e acúmulo desse caixa para você ter caixa suficiente para começar a amortizar esse negócio no futuro, não vai ter muito jeito. Lembrando que a Centauro ela conseguiu resolver um problema que ela tinha com nível de endividamento altíssimo no passado, fazendo abertura de capital. Então ela fez uma parte de oferta primária, trouxe caixa para a companhia, conseguiu zerar praticamente o seu nível de endividamento naquele momento, mas voltou a ter um endividamento alto. E agora, com as ações em queda, 25% em um dia só, fazer a emissão de novas ações com o mercado bastante difícil de capitais, aí já começa a fechar a porta para essa opção, vai ter que resolver esse problema operacionalmente mesmo. Então vamos ver o que o Grupo SBF vai fazer de ações corretivas para os próximos trimestres. Caso contrário, essa situação tende a só piorar. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.